A paz, povo de Deus, que o Todo-Poderoso abençoe sua vida abundantemente, em nome de Cristo Jesus. Nós estamos em mais um dia da jornada de crescimento espiritual e hoje nós vamos meditar em um texto da Palavra de Deus que está em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6. E eu peço atenção a você nesse texto de Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6, porque certamente o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. E quando o Espírito Santo fala, nós precisamos dar ouvidos e precisamos guardar em nossos corações aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos comunica, porque toda a palavra de Deus, ela é proveitosa para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa espiritualidade. E a palavra de Deus diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 6: o que o homem semear, isso também ceifará. O que o ser humano semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo que nós plantamos na vida, nós colhemos, seja o bem ou seja o mal. Por isso, preste muita atenção. Qual a semente que você está semeando? O que você tem feito na sua vida? Tem feito o bem ou tem feito o mal? Pense muito bem, porque para toda semeadora há uma colheita. E o texto diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja que o texto está nos ensinando que de Deus não se zomba. Ou seja, todos nós, humanos, precisamos temer a Deus, respeitar a Deus, porque com Deus não se brinca. Não se pode zombar de Deus, não se pode zombar da palavra de Deus, não se pode zombar dos princípios do Evangelho, porque a pessoa que zomba das coisas de Deus, ela está cavando a própria sepultura, ela está amaldiçoando a própria vida, porque está semeando desobediência, semeando inimizade com Deus. E a pior coisa que existe é ser inimigo de Deus. Porque veja bem, se você é amigo de Deus, Deus te livra do inimigo, do diabo. Agora, se a pessoa é inimiga de Deus, me diga se existe alguém que pode livrar alguém da mão de Deus. Não tem como. A mão mais pesada que existe é a mão de Deus. Então, eu pergunto, é melhor ser amigo de Deus ou inimigo de Deus? É muito melhor ser amigo de Deus. É muito melhor você viver em consonância com aquilo que a palavra ensina. Porque se você for amigo de Deus, Deus vai te livrar do inimigo, vai te livrar do maligno, vai te livrar de todo o mal. Mas se você for inimigo de Deus, quem poderá te livrar da mão de Deus? A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos de Deus. E quando que a pessoa se torna inimiga de Deus? Quando ela semeia o mal, quando ela fica zombando das coisas sagradas, quando a pessoa fica zombando da palavra, quando a pessoa não valoriza as coisas de Deus, quando a pessoa não respeita aquilo que a palavra ensina. Então, quem faz isso está zombando de Deus, e quem zomba de Deus torna-se inimigo de Deus. Então o texto diz no verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. É o que o texto está dizendo. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, aquilo que o ser humano semear no solo espiritual, isso também ceifará, seja o bem ou seja o mal. Então essa palavra nos faz refletir sobre o que nós estamos semeando.
na nossa vida, no nosso dia a dia? Nós estamos semeando o bem? Será que as sementes que você está lançando na terra espiritual, no mundo espiritual, são sementes boas que vão produzir bons frutos? São sementes de amor, de bondade, de misericórdia? Porque se essas forem as sementes que você está lançando no solo, certamente a colheita será maravilhosa. A colheita será boa na tua vida. Então medite nisso. Medite. Você tem feito o bem ou tem feito o mal? E se você tem feito o bem, não se canse de fazer o bem. Nunca se canse. Nunca pare de fazer o bem. É o que diz aqui no versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo colheremos. Teremos o prazer de uma boa colheita, de colhermos bons frutos, se nós não nos cansarmos de fazer o bem, se não desfalecermos, como diz o texto, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então nós não podemos desfalecer, não podemos desanimar. Tudo o que nós fazemos para Deus e para o próximo, nós nunca devemos achar que já é suficiente, ou que já fizemos demais. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Você não pode ter essa mentalidade: eu já fiz demais pela obra de Deus, eu já fiz demais pelo próximo, já chega. Não, você não pode ter essa mentalidade limitada. Você deve continuar fazendo o bem. Mesmo que você faça muito pela obra de Deus ou pelo próximo, nunca será suficiente diante daquilo que Jesus fez por nós. Nunca será suficiente. O que Cristo fez por nós, ninguém faria. Ele deu a sua própria vida por nós, sacrificou a sua própria vida naquela cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Então nunca pense que você já fez o suficiente para Deus, ou para a obra de Deus, ou pelo próximo, porque não é verdade. Nunca é o suficiente. Nós temos que fazer muito mais, temos que dedicar toda a nossa vida em fazer o melhor por Deus e pelo próximo. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós somos colocados nesse mundo para servir a Deus. E nós não podemos nos limitar, não podemos, de forma alguma, nos acomodar, cruzar os braços e achar que já fizemos o bastante, cruzar os braços e achar que já fizemos o suficiente. Não, nunca é o suficiente comparado com o que Cristo fez por você, comparado com o que Cristo fez pela humanidade. Meu Deus, o bem que fazemos nunca será suficiente. Nós temos que levar toda a nossa vida em fazer o bem, em agradar a Deus, em amar a Deus e amar o próximo, assim como Cristo nos amou. Então, se você faz alguma coisa pela obra de Deus, continue fazendo. Se você é uma pessoa que ora pela obra, continue orando. Se você é uma pessoa que colabora com dízimos e ofertas, continue colaborando. Se você é um obreiro, uma obreira, um servo de Deus, uma serva de Deus, continue servindo a Deus. Nunca pense que você já fez o suficiente e que já basta e que já dá. De jeito nenhum. Nós devemos continuar na prática do bem. O texto diz
Não nos cansemos de fazer o bem. É o que a Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se você não desfalecer, se você não desanimar, no tempo certo, Deus vai te recompensar e você vai ter uma grande colheita na sua vida. A vida é assim. A vida é um ciclo constante de plantação e colheita. A nossa vida é assim. É plantando e colhendo. Colhendo e plantando novamente. Nunca pare de plantar. Nunca pare de semear. Nunca pare de fazer o bem. De repente você pensa assim: eu faço bem, mas as pessoas não reconhecem. As pessoas podem não reconhecer, mas Deus reconhece que você faz o bem. E Deus vai te recompensar de forma abundante. Mas é claro, nós temos que fazer o bem com sabedoria. Não seja bobo, não deixe ninguém se aproveitar de sua bondade. Por exemplo, um jovem que tem uma saúde perfeita, chega perante você e pede um dinheiro, você não deve dar esse dinheiro para o jovem. Você deve ajudar o jovem a encontrar um emprego. Você vai fazer o bem por aquele jovem, encaminhando ele para o mercado de trabalho. Afinal de contas, para que você vai dar dinheiro para um jovem que poderia estar trabalhando? Será que o jovem não quer usar drogas? Então, nós temos que saber fazer o bem. Faça o bem com sabedoria. Faça o bem para quem realmente precisa. E aprenda a fazer o bem, ensinando as pessoas a não depender da sua ajuda, mas a desenvolverem suas competências naturais para poder ajudar outras pessoas. Não acostume as pessoas a viver na sua dependência. Entendeu? Às vezes a pessoa acha que está fazendo o bem, dando tudo para um filho, tudo para um neto, dando tudo para uma pessoa. Tudo que a pessoa pede, a pessoa dá. Você acha que está fazendo o bem, você está fazendo o mal para essa pessoa, porque você está acostumando a pessoa. Vai deixar a pessoa mal acostumada, preguiçosa, a pessoa ficar de braços cruzados, não vai trabalhar, não vai se esforçar para ter as coisas, porque sabe que a hora que precisar, basta pedir a você que você vai dar. Então, aprenda a fazer o bem. Muitas vezes, fazer o bem nos leva a dizer não para muitas pessoas. A dizer não. Quando você diz um não para muita gente, você está fazendo bem para aquela pessoa. Porque um não que você dá para uma pessoa vai fazer ela cair na real e entender que ela tem que fazer com as próprias mãos o que ela quer conquistar. Você vai estar incentivando aquela pessoa a trabalhar, a se esforçar e a não viver na tua dependência. Então, nós temos que saber fazer o bem com sabedoria. Faça o bem, mas não seja bobo, não seja boba, não deixe as pessoas se aproveitar de você, se aproveitar de sua bondade. Cristão não é bobo, cristão é sábio. Mas cristão tem que fazer o bem. Mas fazer o bem não significa dizer sim para todo mundo. Fazer o bem não significa que eu deva dar tudo para aquilo que a pessoa pede. Eu não tenho essa obrigação de dar tudo que as pessoas pedem. Você não tem essa obrigação, entende? Cada ser humano tem a sua responsabilidade. Cada ser humano tem a sua vida que Deus deu e nós temos que ter autorresponsabilidade. Amém? E nós temos que ensinar as pessoas a viver nesta independência e, ao mesmo tempo, na dependência de Deus. Todos nós dependemos de Deus, todos nós somos dependentes do Criador. Mas temos que aprender a ter uma vida independente, não ficar escorado nos outros. Mas temos que tomar a atitude. Aprenda a fazer o bem e faça o bem sempre com sabedoria. E certamente Deus vai abençoar a tua vida. Então,
Faça o bem, mas não seja bobo, e não se canse jamais de fazer o bem. Como diz aqui o texto em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente ao povo de Deus, principalmente àqueles que fazem parte da mesma fé, que compartilham da mesma crença. Amém? Então, nós temos que fazer o bem, primeiro dentro de casa e depois fora. Ajudar a quem realmente precisa, a quem realmente necessita da nossa ajuda. E a melhor ajuda que nós podemos dar para alguém é falar de Jesus, é evangelizar, é falar do amor de Deus para as pessoas. Sempre quando alguém vem me pedir ajuda na igreja, eu pergunto se a pessoa já entregou a vida para Jesus, se a pessoa já fez uma aliança com Deus, se a pessoa já fez um pacto com o Todo-Poderoso, já abandonou o mundo, já se entregou para Cristo Jesus, porque esse é o bem maior. O bem maior é a salvação da nossa alma, é a vida eterna. É nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. Esse é o bem maior. Então, o maior bem que você pode fazer por alguém é falar de Jesus, é evangelizar, é orar por essa pessoa, é encaminhar essa pessoa até a igreja para ouvir a palavra, para ouvir o evangelho. Esse é o maior bem que nós podemos fazer pelo nosso próximo. Amém? E agora vamos fazer a oração. Eu peço que você, por gentileza, compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e aprender mais com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a viver, nos ensina a fazer a vontade de Deus. Então vamos compartilhar, deixar o like e inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, novamente, meu Pai, nós entramos humildemente em Tua presença gloriosa em oração. Tua palavra diz: invoca-me e eu te responderei. E nesse momento, meu Pai, imbuídos da mesma fé, nós invocamos o Teu nome. Eu, juntamente com essa pessoa que está acompanhando este vídeo, nós invocamos o Teu nome e clamamos a Ti, meu Deus, para que o Senhor faça o bem em nossas vidas, para que o Senhor venha libertar essa pessoa de todo o mal, Senhor. Toca na vida, meu Pai, desse jovem, dessa jovem, desse homem, dessa mulher, e livra essa pessoa, meu Pai, de todos os principados e potestades, de todos os demônios. Que essa pessoa seja liberta, seja curada, seja restaurada. Que essa pessoa venha a ser tocada pela Tua mão poderosa e venha a ser livre de toda carga negativa. Toca, meu Pai, na vida dessa pessoa e a abençoe de forma abundante, de forma gloriosa, meu Pai. E, por favor, meu Deus, dê ânimo para essa pessoa, para que ela possa fazer o bem, para que ela possa semear só o bem, enquanto ela viver nesse mundo, meu Pai. E certamente, se ela semear o bem, ela vai colher o bem, ela vai colher prosperidade, vai colher paz, vai colher alegria, vai ter uma colheita maravilhosa. Faça isso, Pai. Abençoe esse homem, essa mulher, abençoe esse jovem, essa criança. Abençoe toda a família, Pai, da Tua filha, toda a família do Teu filho. Que todos os respectivos familiares sejam libertos, sejam transformados e tenham um verdadeiro encontro com Deus. Em nome de Cristo Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Dê glória somente a Deus em todo o tempo. Não dê glória a homens. Dê glória somente a Deus.